E aí galera, beleza? Suave, tranquilo? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Irlan. Se você gosta de ciências humanas, se inscreve aí e vamos embora. Hoje nós vamos continuar falando sobre a Revolução Russa e se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo sobre a Revolução Russa, clica nesse card aí e vamos embora, bicho. Então, cara, quando o governo provisório se instalou ali, depois da Revolução de Fevereiro, o que acontece? Ele começa ali a procurar diminuir as insatisfações populares, né? Então começou a agradar a galera, a população e tal, fazendo o quê? Libertando os presos políticos, também chamando de volta os exilados, os condenados ao exílio, né? Chamando eles de volta, concedendo também a liberdade de imprensa e também a associação, né? Formando assim, né, novas associações. Mas ele contrariou a galera, o povo, a Rússia, em uma coisa. Eles continuaram ainda na Primeira Guerra Mundial. Não saíram, que era uma das primeiras, uma das principais reivindicações dessa grande Revolução de Fevereiro, era a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então, como essa galera exilada, né, voltou e tal, e um desses caras que foram exilados era o líder dos bolcheviques, né, o Vladimir Lenin, ele volta e tal, ele retorna aí para a Rússia em abril de 1917 e passou aí a combater o governo provisório, defendendo aí os ideais dos camponeses para que eles tenham terras, a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então o lema de Lenin ficou conhecido mais ou menos assim: todo o poder entre os camponeses e paz, terra e pão. Esses eram os lemas de Lenin. E os ideais de Lenin foram ganhando força entre a população à medida que a Rússia ia ali permanecendo na guerra sem nenhuma perspectiva de saída. E aí no dia 24 de outubro de 1917 tinha ali o início da Revolução Bolchevique, ou a Revolução de Outubro. Essa revolução liderada aí por Lenin e Trotsky, que também tinha sido exilado, mas volta com esse governo provisório e tudo mais, ocupa aí os prédios públicos da cidade de São Petersburgo, inclusive aí o Palácio de Inverno, e no dia seguinte eles assumem poder, tirando aí, dando um golpe no governo provisório dos mencheviques. A Rússia passa a ser governada aí pelos bolcheviques como presidente dos sovietes, né, que eram a maioria ali dos mencheviques. E aí esse governo de Lenin aí ficou caracterizado aí por várias decisões e também por uma guerra civil que aconteceu ali na Rússia, bicho. O governo bolchevique, liderado aí pelo Lenin, adotou várias medidas de grande repercussão social. Se liga aí, ele propôs paz aos alemães, ou seja, ele saiu da Primeira Guerra Mundial assinando um acordo de paz entre os alemães, confiscou as terras da família real, né, da família do czar, dos nobres e da igreja também, a igreja ortodoxa, e distribuiu essas terras para todos os camponeses. Ele estabilizou a economia, criando aí indústrias, mais indústrias, né? Criando bancos, ferrovias foram construídas também pelo governo russo, por esse governo bolchevique. Também aí formulou a igualdade de direito entre homens e mulheres, isso é uma coisa muito interessante, mas os mencheviques não iam ficar só olhando todas essas reformas, os bolcheviques assumindo o poder por meio de um golpe, né? De boas. Não, os mencheviques aí resistiram. Então eles fizeram uma reação, os mencheviques, liderados aí por monarquistas também, eles se aliaram a pessoas que queriam a volta dos czares também. Eles também contaram com a ajuda de algumas potências externas, algumas potências, né, poderosas, tipo a Inglaterra, os Estados Unidos e o Japão, para formar um exército que lutasse contra esse governo bolchevique, esse governo de Lenin. Ficou conhecido como o Exército Branco. Então, para defender aquela Revolução de Outubro, a Revolução Bolchevique, os bolcheviques se organizaram com seu Exército Vermelho. Então, era o Exército Branco versus o Exército Vermelho, o exército dos socialistas, dos bolcheviques, dos comunistas. Esse exército ele era comandado pelo Lev Trotsky, bicho. Trotsky era tipo um general, sabe? Tinha suas ideais, tinha suas ideias e tudo mais. Ele era um líder daquele partido bolchevique e tal, mas ele tinha uma característica mais militar da coisa, entende? Então, bicho, houve uma guerra civil entre esse exército vermelho e esse exército branco, bicho. Foi uma batalha, uma guerra da bexiga ali dentro da Rússia, velho. E essa guerra civil aí dura 3 anos, de 1918 a 1921. E aí, com essa guerra, os bolcheviques radicalizaram
radicalizaram as suas decisões. Ele adotou o comunismo de guerra, manteve assim um rígido controle na produção industrial e agrícola no mercado. Tudo o que os camponeses produziam eram direcionados à guerra, a essa guerra civil, e criou tribunais que condenavam os inimigos desse governo, o governo bolcheviques, da revolução. O czar e a sua família foram capturados e eles também foram condenados. Mas antes de chegar para serem julgados e tudo mais, eles foram fuzilados. Todos. As crianças, a mulher dele e ele também foram fuzilados antes mesmo de serem condenados. Essa guerra civil aí terminou, claro que foi um negócio, um massacre, morreu muita gente, mas terminou com a vitória dos bolcheviques do Exército Vermelho. E ao fim de tudo, a Rússia ali estava devastada, bicho. A economia arrasada. O povo russo estava esgotado porque já passava por várias crises de fome, várias crises por causa das guerras e tudo mais, e mais ainda uma guerra civil dentro da Rússia. Isso acabava com o povo russo, bicho. E uma coisa muito interessante, cara, é que é o seguinte: apesar de ter sido a guerra, um dos motivos de toda essa crise, o que mais matou gente na Rússia nesse período foi a fome. Então, diante dessa situação, bicho, o governo de Lenin aí adotou várias medidas capitalistas para reerguer a Rússia. Então ele criou uma medida chamada de NEP, que é a nova política econômica da Rússia. Nesse NEP, o que é que tinha? Manteve a indústria de base, que é a indústria de base, a indústria de aço, a indústria de ferro, a indústria de máquinas. Ele também manteve aí o comércio exterior, o sistema de bancos, os transportes e as comunicações sob o domínio do Estado comunista. Permitiu a venda aí dos excedentes dos camponeses e das suas colheitas, para que eles vendessem aquilo que eles excediam na produção. Incentivou aí a formação de indústrias privadas com a mão de obra assalariada e sob a forma de empréstimos e investimento aceitou aí a liberação da entrada de capitais estrangeiros, ou seja, de dinheiro de fora, de empresários, de indústrias de fora para investir ali dentro da Rússia. Então o NEP fez a agricultura fez a agricultura voltar ao seu estado de produção e produzir bastante. Mas já na indústria e no comércio estava sendo difícil de reerguer, de estruturar essas duas coisas, a indústria e o comércio. E aí nós vamos ver aí a formação da União Soviética, cara. Não houve uma abertura política nesse governo revolucionário. Houve pelo contrário, bicho, houve uma nova ditadura. Tinha deixado ali a autocracia do czarismo, dos czares e tal, e a revolução trouxe uma nova ditadura, que no caso foi a ditadura do proletário, a ditadura dos trabalhadores, dos líderes desses trabalhadores, desse governo bolchevique comunista. Era a ditadura do Partido Comunista. As autoridades do partido é quem tomava as decisões sem consultar a sociedade, não havia uma democracia. Você percebe que a Rússia nunca teve essa experiência democrática e percebemos até hoje que a Rússia não tem esse carinho pela democracia como nossa sociedade ocidental tem. Eles começaram a fazer coisas sem consultar a sociedade. A liberdade de imprensa foi sufocada novamente, os sindicatos dos sovietes perderam as forças e sendo obrigados assim a obedecer tudo que o partido faria, meu irmão. E aí em dezembro de 1922 houve uma reunião com os diferentes povos da Rússia, que a Rússia é um país gigantesco, por ser gigantesco é um país diverso, cara. E aí eles fundaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, ou conhecida também como União Soviética, que é um país muito grande, tá certo? Onde tem aí é uma união de várias repúblicas que são socialistas, governada pelos sovietes, Esse conselho que faz parte do Partido Comunista. E aí, cara, um personagem muito importante dessa história estava cada vez mais crescendo no Partido Comunista, um rapaz chamado Joseph Stalin. Ele foi promovido aí para o cargo de secretário-geral do Partido Comunista. Esse era o posto mais alto da hierarquia do poder da União Soviética. Ele era um grande poderoso ali, não acima de Lenin
e nem de Trotsky. Então Stalin ele aproveitou essa situação dele, esse poder que ele tinha ganhado, essa influência que ele tinha ganhado, para então já planejar a sua permanência no poder. Porque os grandes ditadores, eles almejam isso, poder, permanecer no poder. Porque eles acreditam no seu ideal e acreditam que podem fazer alguma coisa com ele. Então, ele começou a planejar, a perseguir os seus possíveis adversários, opositores, eliminando cada um deles e colocando eles para fora, meu irmão, tirando a possibilidade de alguém tirá-lo daquela situação. Lenin, ele ficou muito doente de repente, por isso que tem várias teorias da conspiração dizendo que ele foi envenenado e tal, e depois ele morreu. Mas ele, na verdade, ficou muito doente e morreu, cara, sabe? Simplesmente morreu. O que acontece? Começaram as disputas para saber quem ia liderar, então, a União Soviética, né? Já que Lenin morreu, qual seria o sucessor de Lenin para governar a União Soviética? Stalin, ele era o secretário-geral do Partido Comunista. Era o cargo mais alto que tinha no Partido Comunista, era o cargo de Stalin. E Trotsky era o comissário de guerra, era o cara que participou da Revolução de Outubro, que sempre estava com Lenin. Era um cara que era, sabe, a figura do povo. O povo amava o Trotsky, via no Trotsky a Revolução Socialista. Ele era naturalmente o sucessor de Lenin. Só que Trotsky não esperava a situação aí de Stalin, né? Stalin ganhando cada vez mais notoriedade e também já planejando essa possível permanência do poder. Então, para Trotsky, bicho, a Revolução Comunista ela tinha que ser espalhada para vários outros países, fazendo com que os países capitalistas, as potências capitalistas, não pudessem destruir a União Soviética. O ideal trotskista era de uma revolução permanente, de sempre expandir e permanecer com uma revolução. Já Stalin ele pensava que deveria fortalecer o socialismo na União Soviética para depois ajudar a fazer a revolução socialista em outros países, né? Expandir a revolução socialista para o mundo inteiro. Então ele estava querendo primeiro, né, fortalecer o socialismo ali na Rússia. O Stalin ele tinha um lema que dizia o seguinte: o socialismo em um só país. Ou seja, mostrando que o socialismo deveria ser construído primeiro na Rússia para depois ser espalhado para o mundo. E aí, cara, por meio de manobras políticas e tudo mais, Stalin ele expulsa Trotsky, ele faz ali, mexe seus pauzinhos políticos e coloca Trotsky, bicho, para correr, meu irmão. Ele manda o Trotsky para correr, ele começa a perseguir o Trotsky e faz dele um bicho dentro da União Soviética, velho, fazendo uma propaganda anti-Trotsky, fazendo dele um monstro dentro da União Soviética. E aí Trotsky ele só tem uma opção, que é fugir e sair da União Soviética. E aí Trotsky vem morar aqui, né, na América, ele passa bastante tempo no México, e lá no México ele foi bastante perseguido, né, por agentes, por espiões que eram da União Soviética, no qual Stalin tinha um complexo. Olha, se esse cara ainda estiver vivo, ele vai voltar aqui para a Rússia, ele vai voltar aqui para a União Soviética e vai tentar, né, me tirar do poder. Então vou matar esse doido. O que é que acontece? Ele manda vários agentes lá para o México procurar o Trotsky e tal. E Trotsky realmente estava ali se organizando, né, espalhando seus ideais e tudo mais. E um próprio membro do seu grupo de ideólogos, né, seu grupo de estudos e tudo mais, mata o Trotsky, que esse cara na verdade era um espião soviético. E aí vem o governo de Stalin, né, já que Lenin morreu, ele tomou o poder, né, o Stalin e tal. E esse governo de Stalin, bicho, ele dura muito tempo, porque vai durar quase que a vida dele toda aí, né, porque vai de 1927, no dia que ele assume, e vai até 1953. Então o Stalin ele adota uma ditadura muito pesada, certo? Fica até conhecida esse período da União Soviética como o período da ditadura stalinista. As primeiras coisas que Stalin fez nesse governo aí foi os planos quinquenais, que era um plano aí rigoroso, um planejamento rigoroso de economia que pôs em prática aí a coletivização da agricultura e a industrialização acelerada. Por exemplo, no campo, o governo stalinista obrigou aí milhões de camponeses a entregar suas
terras ao Estado. Eles seriam meio que funcionários públicos do Estado, camponeses que trabalhavam para o Estado, para a União Soviética. Eles trabalhavam nas suas terras, que não eram mais deles, era uma terra comunitária, né? O ideal socialista de igualdade, então nada é meu, é de todos. Essa ideia aí, né, do socialismo, né, de que não existe mais propriedade privada, não existe nada seu, tudo é de todos, né? Começou exatamente aí que os camponeses não tinham mais terra, a terra era do Estado, e que você produzia não era mais seu, era do Estado. E o Estado, em troca, lhe dava aí mantimentos para você sobreviver. E nessas terras aí foram colocadas dois tipos de produções, se liga, que eram as fazendas estatais, que eu não sei ler esse nome aí que vocês estão vendo, onde a produção das terras pertencia aí ao Estado e os camponeses trabalhavam por salários baixíssimos para tentar ali realmente sobreviver. E também tinha aí as corporativas, né? Que é esse nome aí que vocês estão vendo aí também, que é muito complicado, né? Falar russo não é fácil. Onde essas corporativas, os donos não eram donos da terra, mas sim donos da produção, daquilo que era produzido, né, da terra. Então, por exemplo, eu ia plantar batata, mas eu ia plantar na terra que não é minha. A terra é do Estado, é da União Soviética, do Brasil, por exemplo, mas a batata é minha, entendeu? Então nas corporativas era desse jeito. E aí em 1935, bicho, 98% dos camponeses da União Soviética trabalhavam nessas fazendas estatais. E por ganharem muito pouco, bicho, não tinham um estímulo para produzir. Porque no capitalismo tem essa questão da concorrência, né? Olha, eu vou plantar aqui, né, uma batata retada e tudo mais para ganhar dinheiro, vou vender bastante e tal, e vou ganhar dinheiro com isso. O meu vizinho, ele está produzindo ali batata com força. Ele tem muita batata, tem um fertilizante lá, bicho, que faz a batata ficar do tamanho de uma melancia e tal. Então eu vou fazer diferente, eu vou fazer com que a batata fique do tamanho de um carro, né, para eu vender mais, para eu querer vender mais. Isso estimula a galera, isso estimula o povo a vender, essa concorrência. No caso aqui, bicho, os caras trabalhavam e recebiam salários baixíssimos, bicho. Então não havia estímulo para produzir, para trabalhar. Então essa produção agrícola foi ficando cada vez mais escassa e mais uma vez aí houveram várias sucessivas crises de fome na União Soviética, né, bicho? Justamente porque não havia uma produção em massa e não havia esse incentivo. Muitos produziam, então quando eles produziam muito, recebiam pouco. E quando alguns produziam pouco, recebiam a mesma coisa. Então, cara, tava nem aí. Já no setor industrial aí, bicho, houve várias melhorias. O Estado ele investiu muito na montagem de indústrias de metalurgia, siderurgias, química, indústria química, né? A indústrias elétricas, de máquinas pesadas, conhecida também como a indústria de base. Então ele começa a investir muito nessa indústria de base. Investiu aí na fábrica de automóveis, de tratores, né, já que é um país que sobrevivia da agricultura, então tinha que investir bastante na indústria para a agricultura. Ferrovias também ele investiu pra caramba e também no metrô de Moscou. Na educação, o governo ele combateu aí o analfabetismo na União Soviética, implantou vários cursos técnicos por todo o país. Então na educação eles cresceram bastante, tá certo? Fizeram um trabalho bem interessante. Quando eu falo interessante, eu falo na questão de acabar com o analfabetismo e tal. Tinha toda uma doutrina através da educação e tal, e isso não é legal, tá certo? Não havia tanta liberdade de pensamento quanto a isso. Mas é interessante essa questão de capacitar a sua população para um determinado trabalho, para uma determinada coisa, tá entendendo? E o resultado dessa política industrial e educacional fez com que houvesse um crescimento econômico significativo da União Soviética. E aí por volta de 1940, bicho, a União Soviética já era a terceira maior potência mundial, atrás apenas dos Estados Unidos e da Alemanha. Mas claro que todo esse crescimento, tudo que estava acontecendo ali na União Soviética e tal, tinha por trás um pano de fundo ali, uma ditadura pesada, cara. Um negócio, sabe, sangrento, bicho. Stalin instalou assim uma ditadura brutal que durou até a sua morte em 1953.
Ele só saiu do poder, saiu da União Soviética quando morre. Essa sangrenta ditadura, bicho, tinha as seguintes características, se liga. Era um partido único, não havia pluripartidarismo, quando nós temos hoje, o PDT, PT, o PSL e por aí vai. Não, havia só um partido, que era o Partido Comunista. Não era permitido partidos políticos se movimentarem em oposição ao Partido Comunista, não era permitido. Era uma ditadura da bexiga. Nenhuma oposição havia. Uma simples suspeita de oposição era ali suficiente para o cidadão ser mandado para fora da União Soviética, né, para um campo de trabalho forçado, para ali ficar quebrando pedra, carvão, bicho. Os gulags, que chama-se assim, os campos de trabalho forçado, e muitos desses campos de trabalho, esses gulags, ficavam ali na Sibéria, cara. Tem até um filme que fala um pouco sobre esses gulags que tal, chama-se O Caminho da Liberdade. É bem interessante esse filme. Outra coisa, bicho, foram a opressão às nacionalidades. Como assim, professor? Se liga. Ele obrigou aos povos não russos a falarem russo, a viverem de acordo com os costumes, com as regras ditadas aí pelo governo soviético. A exemplo aí nós temos os ucranianos que não falam russo, tá certo? Mas foram obrigados a falar russo, tinham um costume diferente, tinham uma vida diferente. A Rússia é um país diverso, de várias culturas, línguas e povos, então eles meio que obrigaram essas culturas a seguirem uma só, né? A seguirem uma linguagem só. E isso meio que fez com que muitas pessoas se revoltassem e, consecutivamente, muitas pessoas morreram por causa dessa política ditatorial. Outra coisa foram os privilégios do Estado, né? A burocratização. Como assim, velho? Os chefes do Partido Comunista, os militares de alta patente, os funcionários públicos, né? Os funcionários do Partido Comunista, os técnicos graduados que consistiam ali uma elite poderosa, essa elite que estava em torno do Partido Comunista, ela era chamada de nomenclatura. Essa elite, ela tinha uma série de privilégios e benefícios concedidos aí pelo Estado. O Partido Comunista estava virando quase que um novo czar, né? Estava virando quase que um novo czarismo, né? Com autoritarismos, com privilégios e tal. Ou seja, eles só fizeram tirar a igreja, os nobres e o czar da jogada, onde eles colocaram eles mesmos, né, na jogada. Eles se tornaram o czar, né, o chefe do Partido Comunista se tornou o czar, e o resto da galera que faz parte desse Partido Comunista, né, tomou o lugar dos nobres, da igreja e tudo mais. Sim, a igreja ela foi destruída, porque a religião era proibida na União Soviética, tá certo? A igreja na Rússia, na União Soviética, foi dizimada, cara. Foi totalmente perseguida. Quem era cristão ali na União Soviética, eles eram perseguidos, porque não se admitia religião dentro da União Soviética. Era um país ateu, certo? Por causa da ideologia materialista de Karl Marx, né? Do marxismo, do socialismo, que via, né, que era possível trazer o paraíso à Terra, que no caso se chama de comunismo. Outra coisa que era característica dessa ditadura de Stalin era o seguinte: a proibição da liberdade de imprensa e de pensamento, cara. Muitos jornais, né, muitas jornalistas, muitas pessoas que queriam falar das falcatruas, da corrupção, nessa burocracia, dessa nomenclatura que tinha esses privilégios todos, enquanto muitas pessoas passavam fome, viviam morrendo além da União Soviética, elas queriam criticar isso, elas eram sufocadas, caladas às suas bocas. Por isso que passou muito tempo, meu irmão, da história, tá certo? Ali dos anos 50, dos anos 60, dos anos 30, não se sabia dos horrores que aconteciam ali na União Soviética. Todo mundo via ali a União Soviética crescendo, né, se tornando um grande país, uma grande potência, mas não se sabia das bagaceiras que acontecia ali dentro, justamente por causa desse sufocamento que havia na imprensa. E outra coisa também eram os julgamentos forçados. Então os adversários desse governo, desse Partido Comunista, eles passavam por torturas, muitas vezes confessar o que eles não tinham feito. Stalin, ele ficou muito conhecido por causa da sua propaganda. Não é à toa que durante muito tempo não se sabia do que acontecia ali na Rússia, né, na União Soviética. Ele era conhecido não só na Rússia, mas em vários lugares como o grande irmão, o pai do povo, o melhor amigo das crianças.
alianças, para você ver aí a força da propaganda, né, em um governo ditatorial, como era tão forte, como era tão poderoso, como aconteceu, né, aqui no Brasil com o governo de Getúlio Vargas, onde ele usou bastante a propaganda para se promover, para mostrar ao povo que ele é o grande irmão do povo, o grande pai dos pobres, enfim. Bom, pessoal, é isso, né? A Revolução Russa foi toda essa bagaceira que aconteceu ali na Rússia, que influenciou e muito, tá certo? E muito o mundo inteiro, porque aí começou a surgir os partidos socialistas em todo o mundo e tudo isso foi gerando aí vários conflitos no mundo inteiro, na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, aqui no Brasil nós vemos, por exemplo, em 1975 a Intentona Comunista, né, que aí deu origem, né, por causa dessa revolução aí aconteceu o Estado Novo de Getúlio Vargas. Nós vamos ver a influência desses comunistas não só, né, nesse período de 35, mas também por todo o período, né, do século 20, tá certo? Então nós vamos ver, cara, que foi muito importante, é muito importante nós conhecermos essa Revolução Russa, o que aconteceu, quais foram as consequências para a Rússia, para a União Soviética, né, a formação desse país, dessa potência mundial, a União Soviética, que participa da Segunda Guerra Mundial, que bota para torar na Segunda Guerra Mundial, meu irmão, porque ela foi muito importante para a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Decisiva, muitas vezes, tá certo? Foi decisiva a sua participação na Segunda Guerra Mundial para a vitória dos aliados, né, contra os nazistas. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tá certo, sobre a Revolução Russa. Eu não sou especialista na Revolução Russa, né? O que eu sei é apenas a base, o básico da coisa, mas tem muitos livros que falam sobre a Revolução Russa, beleza? Então, se vocês aprenderam alguma coisa, deixa o seu like aí, curte, compartilha, se inscreve no canal. E é isso, pessoal. Até a próxima. Fique com Deus. Valeu. Falou!